Olá, sejam bem-vindos ao canal Life e Seres de Luz. Meu nome é Dânia e trago a vocês mais uma aula da linguagem universal. Sabedoria essa trazida pelo irmão Joseph da 7ª dimensão e canalizado por Sandro Gabriel. A aula de hoje traz como tema a continuidade evolutiva. Essa é mais uma aula para a expansão da consciência da humanidade. Todas as células do seu corpo, todos os átomos, todas as moléculas que estão dispostas em seu corpo estão constantemente se preparando para um movimento. E essa composição química, que se organiza para que haja fundamentação funcional, traz para o seu corpo principal regulador da vida existente no planeta Terra. E essa combinação de fatores que influenciam os reguladores químicos motores de cada cadeia biológica estão relacionados ao quanto o amor incondicional está permeando as funções vitais do seu corpo. E para você compreender como o amor incondicional se autorrelaciona com a sua biologia, você precisa compreender que a composição dos seus pensamentos, da sua movimentação, de tudo que você coloca dentro do seu corpo em termos de alimentos, faz com que haja uma regularização equilibrada da sua composição original. Ou poderá haver uma desregulação do seu próprio princípio ativo, causando sim um processo de desequilíbrio em seu metabolismo. E essa contínua evolução, a cada momento, o seu corpo está representando, sem que você perceba que ele está mudando. E através dessa mudança, que é instantânea e constante, ele está indicando para a sua compreensão cronológica temporal que você pode não apenas observar o seu corpo, mas também como ter a referência de evolução temporal. No corpo de qualquer humano, de qualquer criança, de qualquer adulto ou qualquer idoso, existe essa cronologia. Existe sim o processo de envelhecimento. E quando profundamente um ser em evolução consegue perceber que existe essa fundamentação lógica dentro da cadeia evolutiva, passa então a exercer uma maior compreensão do seu próprio fator genético e também do quanto há influência nesse metabolismo que está associada à vida cotidiana desse humano. Então, estabelecer evolução através da compreensão celular é possibilitar que a formação da sua consciência também automaticamente possa estar alinhada a essa evolução atômica e biológica. E quando você ignora a evolução do seu corpo, você automaticamente ignora a sua própria evolução. Então o seu corpo se transforma e é um instrumento original para você estar experienciando mais uma parcela da sua complexa atuação eterna. E em contrapartida, você identifica quando você se desprende de um cotidiano que não faz você estar em sintonia com essa evolução do seu corpo. Quando você se desprende, consegue observar que a cada mudança do seu corpo pode também exercer uma mudança no seu intelecto, de sua mente e, consequentemente, uma expansão de sua consciência relativa ao que representa todo esse conjunto que você está tendo para experienciar essa encarnação. A contínua evolução
quando o humano conseguir compreender e sentir que as estrelas nada mais são do que movimentações de matéria que estão inseridas em seu próprio corpo, no seu ciclo de desenvolvimento. Porque o seu corpo representa uma evolução contínua. Então ele desenvolve em seu corpo uma relação com a matéria existente nas estrelas, nas galáxias, no cosmos. E essa relação, quando então compreendida, com mais conexão, faz com que você crie um movimento de conexão autorreguladora. E essa conexão autorreguladora faz com que você desenvolva o processo que irá equilibrar as células existentes e automaticamente irá reduzir qualquer incidência de estresse, de sofrimento, de dor, de doença, e automaticamente criará um bem-estar e criará insights em sua mente. Aumentará a sua intuição, aumentará a disposição, aumentará o fluxo da felicidade de toda a organização do seu corpo e de sua mente. Pelo fato de haver essa contínua evolução, você, quando de fato para e analisa, o que você está fazendo nesse exato momento? E o que você fez nas últimas horas? E você então analisa profundamente e se permitiu que pudesse ao menos pensar nesse primeiro momento. Pensar que essa biologia, essa composição magnífica, essa ilustração corporal em relação com a matéria universal esteja de fato relacionada à criação universal, à materialização de estrelas. E assim irá compreender que a linguagem universal é o meio para você desenvolver essa comunicação com o universo. Nada mais é do que uma antena que se conecta você ao universo. Quando então você passa a sua vida relacionada apenas a cumprir tarefas dessa Terra, desse planeta, tarefas que não envolvem sua conexão fora da Terra, então você não consegue expandir a sua consciência e então se limita a passar todo esse processo de inflamações em seu corpo, doenças de seu corpo, desequilíbrios mentais, e tudo isso leva ao descontrole do seu metabolismo, da sua concepção psíquica, que envolve a química cerebral, levando ao ponto em que você irá sentir a evolução, essa conexão das estrelas através da sua antena, o seu corpo, porque ele é um instrumento das estrelas. Joseph nos quer dizer que quando nós nos conectamos com a nossa centelha divina, automaticamente nós nos conectamos com toda a luz que o universo dispõe. E quando você não conecta estrela e corpo, e quando eu falo estrela, eu falo de todo um conjunto daquele sistema. Então, quando acontece a relação, você não precisa saber o endereço da estrela, tampouco o endereço da galáxia. E você não precisa entrar no mérito da astronomia. Você apenas precisa, assim como pensa em qualquer coisa, começar a pensar a desenvolver um hábito para se aproximar de uma conexão universal.
ou seja, se aproximar de sua divindade interior, com seu eu superior, com sua centelha divina. Quer dizer, quando você começa a nutrir pensamentos de que não está sozinho neste plano, que mesmo havendo milhões de humanos, existe muito mais fora do seu próprio planeta. Essa composição biológica do seu corpo não veio através de um outro humano. Essa composição veio das estrelas. E por que é contínua? Porque quando você desenvolve a sua vida encarnatória nesse plano e se desconecta do todo, você limita a sua compreensão de mundo e passa então a exercer uma simbiose desestruturada que desconecta da sua biologia a química perfeita da restauração evolutiva das suas células. Imagina então, ao contrário, você está nutrindo essa conexão, porque está criando os pensamentos, se colocando no caminho deles. E não importa se for por breves segundos ou minutos do seu dia. Você está criando um caminho onde haverá ressonância entre o seu corpo e a origem de sua própria matéria. Então, você estabelece verdadeiramente a linguagem universal, fora da concepção material. Você desenvolve verdadeiramente a conexão da origem molecular atômica com as células do seu corpo. E quando você menos espera, essa sinergia que você começa a criar irá proporcionar que você entre nesse fluxo da evolução contínua e possibilita, sim, você experienciar nessa vida oportunidades evolutivas para a sua alma, que então é o terceiro conjunto da sua encarnação. O primeiro conjunto é a sua biologia, o segundo é a sua mente e o terceiro é a sua alma. Então, você possibilita que a sua alma desenvolva a evolução para fora dessa encarnação, possibilitando a ela ter outras experiências posteriormente, muito mais expansivas, talvez voltada a outras dimensões, dependendo do seu desprendimento nessa encarnação. Olha que lindo isso! Quando vocês olharem para a natureza real do seu planeta, isso é muito singelo, porque na natureza você também encontra a ressonância da matéria do seu corpo. Todas as plantas estão conectadas à materialização química do seu corpo. E quando essa simbiose, essa sincronicidade acontece, a planta regulariza o conjunto atômico das moléculas e traz sim esse equilíbrio a um patamar parecido com a conexão estelar. E quando eu falo parecido, é porque vocês receberam nesse planeta a oportunidade de haver essa ressonância quando a consciência estiver estabelecida. E é por isso que há muitas plantas que trazem como princípio a regulação, o equilíbrio de partes específicas do seu corpo biológico. Então imaginem que, ao conseguir perceber esses dois meios, a natureza em sua formação, como um caminho natural de regeneração da sua biologia, você também pode estar conectado com as estrelas.
e é o grande presente que os humanos ganharam para minimizar a dificuldade de olharem para as estrelas são as plantas, que ressoam diretamente em seu corpo biológico. E mesmo assim, a humanidade terá dificuldades de compreender a eficiência das plantas, porque haverá uma indústria química poderosa querendo produzir insumos que irão neutralizar. E eu falo neutralizar o avanço de determinadas desregulações moleculares, mas não irão tratar da cura. Os humanos irão crescer e serão manipulados por essa indústria, dizendo que este é o caminho da cura do corpo através de medicamentos químicos, mas isso sempre será paliativo. Já em relação às plantas, estamos falando de regeneração, estamos falando do princípio ativo da mesma construção molecular atômica, ou seja, a sincronicidade evolutiva, enquanto na medicação química, a sincronicidade destrutiva, que momentaneamente causa melhora, mas desregula todas as demais partes que envolvem outras partes do seu corpo. E como os humanos não estão olhando para dentro, eles não sabem que aqueles fatores das rejeições químicas, o que está escrito nas bulas dos remédios sobre os efeitos colaterais, eles podem não ser sentidos pelo cérebro humano, mas estão atuando, desregularizando uma parte do seu corpo. Isso, de fato, pode causar um comprometimento mais à frente, e isto muda a composição atômica das moléculas desreguladas. O princípio ativo descaracterizando o desequilíbrio em suas células. Na evolução é você se familiarizar com o corpo através da natureza, envolvendo-se com sincronicidade adequada e buscando as estrelas, conectando-se com a origem das moléculas do seu corpo. A linguagem universal representa contínua evolução, representa você descobrir o quanto pode reagir com a natureza, criando sincronia evolutiva. Porque ela está ali para lhe ajudar, ela foi criada para proporcionar equilíbrio ao seu corpo. As plantas foram criadas para isso. E as estrelas, o seu corpo foi forjado através da composição molecular atômica das estrelas. E aqui chegamos ao término de mais uma aula, onde Joseph nos traz orientação para a nossa expansão de consciência. Eu agradeço a Deus, eu agradeço ao irmão Joseph, que nos traz todo esse conhecimento. Eu agradeço você que permaneceu aqui.